Ok, estamos no ar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Hoje, falando sobre memória, ou memórias. O que é memória? Bom, para o português, como eu, memória não passa de uma vaga lembrança. Mas, para o computador, a memória tem que ser um elemento de armazenamento de informações para que ele possa processar, né? Você só consegue ir para o futuro se você tem conhecimento do passado. Se você está sempre no presente, você não sabe de onde veio e também tampouco tem noção para onde vai. Então, a memória traça um histórico, né, de todo o caminho que você percorreu até chegar ao ponto atual. E daí você pode tomar decisões para saber para onde vai. A memória, no caso do computador, ela guarda os programas que são executados pelo computador. E os programas são um conjunto de instruções e dados. E elas são feitas de diversas tecnologias. A gente vai estudar um pouquinho hoje a respeito dessas tecnologias, a diferença entre um e outro tipo, essa coisa assim. Ok? Bom, para começar, a gente vai tentar explicar para vocês que a abreviação para byte é o B maiúsculo e para bit é o B minúsculo. Então, quando escreverem um texto, não confundam, por favor. 2 gigabytes de memória, 2 GB grande. Tá? Sua conexão tem 100 megabits por segundo, parabéns, melhor que a minha. É B pequeno, porque são bits. Tá? Então, esse é o primeiro ponto para vocês perceberem. E em seguida nós temos multiplicadores. Tá? São vários multiplicadores que a gente pode usar para referir as unidades de memória. Antigamente, só falávamos em kbytes, né? Então, na ordem de 1000, algumas dezenas de milhares de bytes disponíveis no computador. Essa capacidade de armazenamento foi aumentando ao longo do tempo. Depois de alguns anos, falamos em megabytes, milhões de bytes. Hoje em dia já estamos falando em gigabytes, tratando de memória principal, que são bilhões de bytes armazenados. Em termos de armazenamento de discos, estamos falando de terabytes. Eu já me perdi, né? Mas é 2 a 40, acho que são 4 trilhão. E depois já estamos falando de petabytes, em termos de desempenho, milhões de operações por segundo, né? Ou bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, o que seja. E nossa meta em termos de processamento, né, é o hexabyte, que é 2 elevado a 60. Mas, basicamente, são aproximações. O nome técnico, na verdade, é KI, MI, GI, TI, PI, aí, que quer dizer que é o quilo de informática, o mega da informática. A gente roubou essas unidades do Sistema Internacional de Medidas, que no Sistema Internacional de Medidas são potências de 10. Tá? Potências o K é 10 a 3, EMAG 10 a sexta. Se vocês olharem, na verdade, são números próximos. Tá? 10 a sexta, 1 milhão é perto de 1 milhão e 48.576. Mas essas unidades, então, elas são usadas para representar informação. E aqui é um bom momento também para falar para vocês. O K, na verdade, está errado ali, o K é minúsculo, tá certo? As outras são maiúsculas. Abreviaturas de K, o K é minúsculo. Mas, comumente, na computação também usa o K maiúsculo. Mas, no Sistema Internacional de Medidas, o K é minúsculo. Tá bom? E a gente roubou essa aí, usa uma aproximação nas potências de 2. 2 a 10, 2 a 20, 2 a 30. Por que 2? É tudo no computador binário. Né? Fica sempre mais fácil a gente fazer isso em termos de binário. Eu vou indo. Se eu estiver muito rápido, vocês me param, dão uma perguntada para mim, eu dou uma paradinha. Tá? Porque eu estou achando isso que é mais revisão. Ok? Então, a memória é capaz de armazenar informações binárias que podem representar instruções ou dados.
serve para armazenar resultados intermediários ou finais, e o elemento que armazena essa informação, flip-flop, lá de circuito lógico, basicamente, né? Mas não é bem um flip-flop, mas... E ela permite algumas operações, leitura e escrita, a princípio, mas outros tipos de memória permitem apagamento, por exemplo. Tá? Mas, a princípio, a memória é para ler ou escrever. Tá? As informações que serão escritas na memória podem vir do processador, cálculos que ele acabou de realizar, ou dispositivos de entrada e saída, programas que estão chegando, dados que estão sendo lidos para a memória, essas coisas todas. Tá? Então, as informações da memória vão para o processador, também podem ir para o dispositivo de entrada e saída para serem armazenadas. Bom, tem uma terminologia aqui, mas célula de memória é o dispositivo circuito elétrico capaz de armazenar um bit, somente célula de memória. Célula de memória, eu vou mostrar para vocês, pode ser de diversos tipos, feita de diversas tecnologias, de diversas maneiras. Tá? Já a palavra de memória é um grupo de células. Tá? Nos pentes de memória atuais, você lê e escreve 64 bits por vez. Tá? Mas, apesar disso, cada byte na memória tem endereço distinto. Está lá em vermelhinho. Então, o endereço é um número que distingue cada byte que está na memória. Então, quando a gente vai falar numa memória, independente da largura dela, se ela lê 32, ou lê 64 bits, ou lê 16, a capacidade dela é dada em termos de bytes. E para isso a gente precisa de uma quantidade de bits de endereço para endereçar essa informação. Tá? E normalmente a capacidade é dada em bytes. Então, a capacidade de bits são casos muito particulares, normalmente são informações em bytes. E o endereço, então, é o número que identifica cada byte na memória. Tá? Está escrito palavra, mas não é. Cada byte. Modernamente é cada endereço, cada byte. Nas máquinas mais antigas que vocês estudaram, eventualmente, né, a palavra podia ter tamanhos diferentes, compostos BCD, aquela confusão toda que vocês viram. Mas hoje em dia, graças a Deus, é tudo muito simples. Cada byte tem um endereço diferente. Embora os endereços são sempre números binários. E a gente faz o quê? A gente vai reexpressá-lo em números octais, hexadecimais ou decimais por simplificação. Então, o endereço não é hexadecimal por natureza, ele é binário por natureza, a gente usa o hexadecimal para representar. Então, aula com barulhinho de chuva. Ok? Any doubt? No doubts? Very good, class. Please repeat with me. The book is on the table. Ok. Então, temos aqui uma representação de uma memóriazinha com 8 palavras, né? E para endereçar essa memória, então, nós precisamos de 3 bits, ok? 000, 001, 010, 01, 100, 100. Então 3 bits por quê? Combinação de 3, 2 a 2 é igual a 8. Então, a gente tem 8 permutações, 8 combinações possíveis aí. Então, única, né? Então, a gente tem lá que, para endereçar a posição 0, a gente vai colocar o endereço 000. Endereçar a posição 4, endereço 100. E assim por diante. Essa memória, e essa aula boa presencial, online, ela é meio assim, vaga, né? Mas vamos lá. A gente precisa de 3 bits. Então, a pergunta que eu faço, se eu tenho uma memória que tem, em vez de 8, 32 posições, quantos bits de endereço eu preciso? É para responder aí no chat, por exemplo. 8 palavras, 3 bits. Eu tenho 32 posições, quantos bits serão necessários, por favor? Uma boa alma me responda no chat. Logo na base 2, 32, que é, atenção, não é difícil, 5. Muito bem, Gabriel, muito bem, Arthur. 5 bits. Então, 32 posições são 5 bits. 64 posições serão 6 bits.
1024 posições, 10 bits. Ou seja, fisicamente tem que ter 10 linhas de endereço chegando na memória para você poder selecionar 1024 posições diferentes. 1 megabyte, 20 bits de endereço. 1 gigabyte, 30 bits de endereço. E assim por diante. Tá? Então, o número de linhas de endereço que chega na memória, ele é proporcional à capacidade dela. Evidente que, no módulo de memória, como a capacidade pode variar, chega o número X de bits, alguns bits são descartados. Mas, nos nossos exercícios aqui na nossa prática, a gente não vai considerar isso. A gente vai considerar que o número de bits de endereço é sempre igual ao máximo da capacidade de memória. Embora o processador nem sempre isso seja verdade. Perfeito? Eu passei o lado errado. Aqui está uma memóriazinha muito simples, em que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 bits de endereço e o barramento de dados é de 4 bits. No material que tem lá escrito, de apoio, do texto, já corrigi essa figura, eu fiz um outro desenho. Aqui o slide está antigo ainda, desculpa. Bonitinho, novinho, em que ele tem D0 a D8, que é um comum, né? Tem uma memória com 8 bits, não uma memória com 4 bits, essa coisa muito antiga. E tem 2 sinais adicionais, RW e ME. ME é o seguinte, para habilitar o chip. Imagina que você tem vários chips de memória juntos, cada um deles com 8 bytes. Você quer ler e escrever um byte. O ME diz em que chip esse byte vai ser escrito, basicamente. E os outros vão ficar na deles, não vão se meter na conversa. Entre o processador e a memória. É o processador que está acessando. E ainda, em relação a isso, eu posso deduzir, não por esse desenho, por isso que eu fiz o outro de 8 bits, mas se fosse D0, D7 com 8 bits, tendo 5 bits de endereço, dá para deduzir que essa memóriazinha tem 32 bytes de armazenamento. Tá? Memóriazinha com 8 bits. Mesmo barramento sendo um barramento mais reduzido, pode ser que não, deixa assim mesmo. Então, se fossem 8 bits de dados, tendo 5 bits de endereço, a capacidade dedutível que se poderia deduzir dessa memória é de 32 bytes. O RW pode dizer se você quer ler, se você quer escrever. Se ele está em 1, você quer ler. Se ele está em 0, você quer escrever. Isso é padrão universal. Tá? Não tem memória com bit trocado, não. E o ME, normalmente é ativo embaixo, mas pode ser ativo alto. Também, quando ele está selecionado, aquela chip está sendo habilitada para ser lido ou ser escrito. Assim, podemos ter vários chips um do lado do outro. Como é que pode? Não vai queimar? Não. Um barramento tri-state, lembra? Tem 3 estados, autoimpedância. Ok? Então, vamos lá continuar nossa brincadeira. Quantos bits de endereço são necessários para endereçar uma pente de memória de 512 megabytes? Bom, essa eu vou fazer para vocês primeiro. Depois tem um outro slide que vocês fazem. 512 megabytes, em potência de 2 é o quê? 2 a 9, 512. Mega é 2 a 20, já viu lá no começo. Então, ele tem o quê? 29. Essa memória tem 2 a 29 bytes. Ora, eu preciso de tantos bits quanto for a potência de 2 da memória. Logo, para endereçar essa memória, eu preciso de 29 bits de endereço. Mole, né? Muito fácil. Então, eu pergunto para vocês, quantos bits são necessários para endereçar 2 GB de memória? Gabriel, 31 bits. Arthur, 21. Só tem o Gabriel e o Arthur na aula, mas... Arthur, está errado, mas tudo bem. Porque só os dois respondem. Tá? Então, já estou notando aqui quem está interagindo na aula. Luiz, Arthur, Breno, muito bem. Matheus, 31. Perfeitamente. Parabéns a Lorena, ao Lucas e aos demais que responderam 31. 2 GB é 2 a 1 vezes 2 elevado a 30. Tá? Logo, 2
é só somar os expoentes, dá 2 a 31 bytes. Então, nós temos 31 bits de endereço para endereçar, ok? Então, isso é relevante? Sim, porque a gente precisa saber o quanto vai gastar de linha de endereço para configurar e montar um sistema de computação. Tá? Bom, além da capacidade, as memórias podem ser de diversos tipos. Mas a primeira grande divisão é o seguinte: elas podem ser voláteis ou não voláteis. O que é isso? Memória volátil é aquela que mantém o conteúdo apenas enquanto tem energia, enquanto o computador está ligado. Mas se desliga o computador, ela perde totalmente o seu conteúdo. E a não volátil, ela permanece com o conteúdo mesmo que o computador desligue. Isso sempre foi assim. Por que sempre foi assim? Porque o computador, o processador, só executa programas que estão na memória. Então, todo computador tem que ter uma memória não volátil, senão ele não consegue ligar. Se tiver só RAM, só pente de memória lá volátil, você vai ligar o computador, não vai ter problema nenhum para ele executar e vai ficar parado. Ok? Então, você precisa de ter com você, no computador, um conjunto, pelo menos uma parte dele de memória não volátil, para o processador poder ter um programa para executar inicialmente. A gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho. As memórias voláteis se dividem em várias categorias: acesso aleatório e acesso sequencial. É uma divisão possível. São várias taxonomias, várias divisões. A de acesso aleatório, você pode ler e escrever em qualquer posição. Sequencial, você lê numa ordem determinada. Por exemplo, uma FIFO. O primeiro a ser lido, postinho é o primeiro a sair. Então, o primeiro a ser lido foi o primeiro que foi escrito. É uma memória FIFO, é uma fila, né? Postinho first out. Bom, então, algumas memórias podem ser acesso sequencial. Tem muito isso hoje em dia? Não. Hoje em dia, praticamente não existe isso. O que tem é de acesso aleatório. Mas, para você acessar aleatoriamente, você precisa do quê? Do endereço, com aquilo que a gente calculou lá atrás. Tá? O endereço permite que você acesse 1 byte e ou leia ou escreva 1 byte em qualquer posição na memória. Tá? Então, aleatório nesse sentido. Você pode ler o conteúdo da memória em qualquer ordem que você quiser. Tá certo? Já sequencial, não. Normalmente tem um padrão. O primeiro que foi escrito é o primeiro a ser lido, e assim por diante. O último que foi escrito é o primeiro a ser lido. Depende da memória. Tem sequencial hoje em dia? Praticamente não existe isso mais. Toda a memória no computador, basicamente, ela é de acesso aleatório. E elas podem ser também estáticas ou dinâmicas. Tá? Dinâmica, sim, né? Aquele cara que todo dia faz ginástica, vai malhar, corre, bicicleta, nada, pô, o cara não cansa, né? Muito dinâmico. Então, ele pode ser dinâmico ou pode ser estático. Né? Embora o nome leve a uma conclusão errada, não é nada disso que eu falei. Tá? As memórias são classificadas de estáticas ou dinâmicas por outra característica. Tá? A principal característica, a memória dinâmica, ela recebe esse nome porque ela precisa ter a sua informação atualizada periodicamente, sob o risco de se transformar numa vaga memória e ir apagando aquela informação. Tá? Eu vou explicar melhor para vocês. Já as estáticas, elas não precisam desse tipo de operação. Enquanto houver alimentação, ela vai preservar a informação. Então, quer dizer que tem uma memória que ela é feita em Portugal, assim, meio... Eu sou português, tá, gente? Então, eu posso fazer piada de português, por favor. Então, produto de exportação, memória dinâmica para o mundo. Qual a vantagem da memória dinâmica? Por que existe essa diferença? Bom, eu vou tentar explicar isso agora para vocês. Por que existem memórias que, com o passar do tempo, a informação vira uma vaga lembrança, e outras memórias que não precisam de ter essa informação atualizada. Vamos ver se tem aqui. Vou pular um pouquinho aqui e vou para esse slide aqui. Essa é uma célula de memória estática. Olhando essa figura, que vocês já devem ter visto em circuitos lógicos, vocês podem identificar rapidamente o que é aqui.
2 in, 2 in. Olhem bem, tem um transistor do tipo... São dois transistores CMOS. Todos os transistores são CMOS nesse desenho. Mas é um do tipo P, do tipo N. Tá? Um está assim, o outro está assado. E tem dois transistores de passagem. Quer dizer, essa célula de memória é uma célula de memória. Guarda 1 bit. E ela tem 6 transistores. E ela é estática, porque ela não precisa ter sua informação atualizada. Enquanto tiver energia, vai guardar. São 2 inversores e 2 transistores de passagem. Tá? O IN era de inversor. Então, você tem um inversor M1 e M2, outro inversor M3 e M4. E 2 transistores de passagem M5 e M6. A informação é lida pelas bitlines, né? A gente escreve para um lado, lê pelo outro, mas... E selecionada pela word line. A gente vai ver melhor isso depois. Mas essa célula é estática. Ela é mais rápida, porém, ela é maior, então ela tem uma densidade menor, tem menor capacidade, porque a densidade dela é menor, ela ocupa mais espaço, mas ela é mais rápida, o consumo é maior, e ela não precisa de atualização periódica. Isto posto, vamos lá. Como seria a memória? Aqui um desenhozinho, são layouts, como se fosse um diagrama esquemático do layout físico da memória. Tá? Isso foi feito por mim. Tá? Por mim, num artigo lá de 97, está lá na minha homepage, tá? Que a gente estudava o impacto do uso de várias portas na memória cache. E essa aqui são 2 células de memória. Aqui tem um transistor, ó, estamos vendo aqui, 2. Onde tem mais transistor, 1, 2. Aqui tem mais 2 transistores, 3, 4. E aqui deve ter em algum lugar um verdinho e um laranjinha passando. Deve ter mais um transistor aqui e outro aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistores. Uma célula de memória estática, outra célula de memória estática. Tá? É como se fosse uma vista de cima esquemática do que é uma memória, como ela vai ser fisicamente. Tá? Olhando um super zoom, um super microscópio, a gente viria uma coisa assim. As coresinhas é o seguinte: azul é metal, verde é difusão, lilás é polissilício, e os pontos são contatos, tá? Através das camadas, ligando as várias camadas. Então, supercélula estática. Aqui tem uma comparação. Uma célula de estática, com 6 transistores, e uma célula de dinâmica, aqui no cantinho. Tá? Olha a diferença de tamanho. Então, essa célula maior, essa célula menor. A memória dinâmica ela tem mais capacidade do que a memória estática. Porém, ela é mais lenta e precisa de atualização periódica. Essa aqui é a memória usada na memória RAM, dinâmica, na hora que você compra. É uma memória dinâmica. Tá? Por que ela precisa de refresh? O que ela tem aqui? Ora, meu Deus, ela só tem um transistor aqui, um transistor de fusão, só tem um transistor. E um capacitor. Tá aqui, grandão. Aqui uma linha de metal, aqui outra linha de metal. Wordline e a bitline aqui. Tá? Tem sempre uma wordline e a bitline passando por aqui. Aqui wordline e a bitline. Bom, essa célula de memória estática com transistor, esquece esse gráficozinho aqui, mas é basicamente um transistor de passagem e um capacitor. Carregou o capacitor, temos nível lógico 1. Descarregou nível lógico 0. Bitline, wordline. Bitline para ler o dado, wordline para selecionar a célula. Ora, qual o problema disso aqui? Esse capacitorzinho é muito pequeno. Ele é carregado e descarregado. Tá? E se você não atualizar essa informação, ele vai descarregando, descarregando. Tem uma corrente de fuga aqui. Descarregando e, puf, vira 0. Então, toda a sua memória fica zerada depois de um tempo. O que acontece? E ele é pior ainda, ele é tão pequenino, quando você lê a informação, ele descarrega e a informação se perde. Coisa absurda. Como uma coisa dessa pode funcionar? Bom, Portugal,
apesar de tudo, está exportando tecnologia dessa memória para o mundo todo. E aí, essa memória, apesar de ter uma vaga lembrança, uma parte das vezes, ela vai fazer o quê? Quando você lê a informação na memória dinâmica, você reescreve ela em seguida e recarrega aqui a informação que estava aqui. Se for um 0, vai continuar 0. Se é 1, passa a carregar para 1. Então, e você, periodicamente, vai lá, dá uma lidinha na informação antes dele descarregar e dá uma refresh, dá uma recarregada nesse capacitor aqui. Então, antigamente, o processador que fazia essa coisa de fazer o refresh, né, a atualização dessa memória. Hoje em dia, tem um circuitinho de hardware que já faz isso dentro do próprio chip, que você não vê mais isso. Mas isso tem algumas consequências em relação à memória dinâmica. Ela é lenta, né, porque ela é bem menorzinha, e ela o ciclo de leitura é mais lento que o de escrita sempre, porque uma leitura envolve uma escrita, para você guardar novamente o dado que foi lido e desaparecer porque o capacitor descarregou. Então, memória estática, ela tem 6 transistores, ela é maior, ela aquece mais, ela é mais rápida. A memória dinâmica, ela é mais densa, tá? E ela as memórias estáticas e dinâmicas são voláteis, todas as duas. Não há memória não volátil com essa classificação de estática e dinâmica. Todas essas memórias que estou falando, estática e dinâmica, são memórias voláteis. Quando desligou a luz, perde informação. Porque essa classificação não se aplica às memórias não voláteis, que são as memórias flash, basicamente, hoje em dia. E aqui não tem nada a esse respeito, mas no livro tem alguma coisinha. Tá? No texto de referência. Ok? Então, a gente vai perceber que a memória estática ela é mais rápida, então ela é utilizada junto do processador e onde há necessidade de menor quantidade de memória. Então, a memória cache é uma memória estática. Tá? E, depois, a memória dinâmica é utilizada na memória principal, na dita memória RAM, do computador, para guardar grandes volumes de dados. E ela é mais lenta do que a memória cache e fica ainda fora do processador. Tá? Não tem memória dinâmica nenhuma dentro do processador ainda. Voltando um pouquinho nas classificações de memória, eu vou pular isso depois. As memórias, então, podem ser classificadas como estáticas ou dinâmicas, por causa dessa informação que eu falei para vocês. E as não voláteis, elas podem ser apenas de leitura, de leitura escrita, que antigamente elas eram apenas de leitura, mas hoje em dia as memórias flash, são os pendrives, cartões de memória, etc., elas são memórias não voláteis de leitura e escrita, que podem ser lidas e escritas mediante uma certa ginástica ali do hardware, mas dá para fazer isso sem precisar tirar a sua memória do computador. Tá? Daí, fazer atualização de BIOS, essas coisas todas são possíveis. Tá cortando? Eu estou... não sei. Está cortando para vocês? Não, que não. Para mim está ok. Tá, tudo bem. Não, eu falo mais devagar. É que, gente, eu já expliquei para vocês. Oi não é provedor de internet, é provedor de sofrimento. Então, só Oi. Se a internet é da Oi, tá? Troca, tá? Que a Oi não é provedor de sofrimento. Então, não adianta. Tá? Nos outros lugares, você pode escolher, né? Sempre isso não é propaganda, não. Claro, né? A TIM ou a Vivo. Essas aí ainda funcionam dependendo do lugar. Tá? Então, vamos lá. A memória não volátil, ela é do pendrive. Tá? E aí, resumindo tudo, tem essas memórias voláteis. Pode ser acesso aleatório, onde classifica estáticas e dinâmicas. Então, vai lá, estática e dinâmica é só memória volátil. Tem acesso sequencial, que a gente não vai
lidar com elas no nosso curso. As não voláteis, de leitura escrita, que tem a flash, que é a mais moderna, e as antigas. E2PROM e EPROM. E a apenas de leitura. É a PROM e a programável por máscara, isso que ela só programava uma vez. Depois que escrevia nela, babau, não podia reprogramar. Tá? Essa EPROM, ela podia reprogramar, mas tinha que botar uma luz de ultravioleta para ela apagar. E a E2PROM e a flash são apagadas eletricamente, são mais moderninhas. Elas são muito mais lentas do que qualquer memória estática ou qualquer memória dinâmica, tá bom? Fique claro por isso. Mas são usadas no SSD. São, mas não são lentas. São mais lentas que a memória RAM, que a memória cache. A memória principal que a memória cache. Porém, as memórias flash são muito mais rápidas que um HD, por exemplo. Por isso, elas são usadas nos discos de estado sólido. Ok? Há outras classificações possíveis para as memórias, mas não vamos ficar aqui esmiuçando demais. A ideia é a gente fazer um refresh desse conceito de memória para vocês, que a gente vai estar usando aqui no nosso curso. Então, as memórias estáticas têm como vantagem os dados permanecem armazenados enquanto houver alimentação, elas são mais rápidas. E a desvantagem, elas são maiores, a capacidade, então, é menor, porque a densidade é menor, e o consumo de energia é maior. Elas são utilizadas aonde? Nas memórias cache dos processadores, basicamente. E as dinâmicas? Elas são menores, com apenas um transistor e um capacitor, consomem menos energia, a capacidade de armazenamento é maior do que as memórias estáticas, porém tem que ter uma atualização periódica, que hoje em dia ela é transparente, porém ela impacta no seguinte aspecto: o ciclo de leitura é maior do que o de escrita, porque toda leitura é destrutiva e implica na necessidade de uma escrita logo em seguida do mesmo dado. E elas são mais lentas que as estáticas porque elas são muito pequeninas. Então, isso as torna mais lentas. E são utilizadas na memória principal dos computadores. Ok? E a memória não volátil? A memória não volátil, a flash, ela é utilizada na BIOS, né? Ou na UEFI, modernamente. É o programa que é executado quando o computador é ligado. O processador vai lá na memória flash e executa aquele programa. Queimou a memória flash, joga fora o computador ou compra outra memória flash, porque ele não vai funcionar. Não tem jeito. Se sua bateria descarregar, a memória flash não vai embora. O que vai embora, que a bateriazinha CMOS, a bateria do seu computador guarda, é a memória CMOS. Tá? A não volátil é mais lenta do que a memória estática e a memória dinâmica. Já falei. Mas aquela bateriazinha que tem lá no seu computador é para guardar, só tem no desktop, no notebook não tem, é para guardar a data e a hora do seu sistema, na memóriazinha que foi feita, tem um relógio de tempo real, que fica guardando a hora e a data lá e fica funcionando, mesmo quando o seu computador está desligado. Trocar aquela bateria, vai acertar a data e a hora, e você pode tirar, ligar o seu computador, desligar, não vai ter problema nenhum. Só vai ter que ficar atualizando a data toda vez que ligar o computador. Mas ele vai continuar ligando. Tá? Então, a bateriazinha não é para a memória flash. Ok? Para a memória CMOS e para o relógio de tempo real que guarda a hora do seu computador. Perfeito? Aqui já vimos isso, já vimos isso, já vimos isso. Essa é uma foto maravilhosa de uma memória dinâmica, uma célulazinha aqui, ó. Memória dinâmica tem aqui um transistor aqui, né? E tem outra aqui, ó. Então as células estão para lá e para cá, sobrepostas. Uma para cá, outra para lá. Uma para cá, outra para lá. Isso aqui é uma célula de memória, outra célula de memória, uma célula de memória. Viu? Tem uma, duas, três células de memória bem visíveis aqui. Sempre assim, uma para lá, uma para cá. É uma foto do microscópio, de uma memória real, física, tá? Então, a ideia desse desenhozinho aqui é representar mais ou menos essa visão aqui que vocês estão vendo da coisa física. Perfeito? Bom, e aí como é que eu faço? Já que eu tenho uma célula de memória de um transistor, como eu faço para montar minha memória dinâmica? Normalmente você vai usar uma matriz de memória, tá?
O desenhozinho bichou aqui, só vi agora antes de mostrar, não sei porquê. Mas imaginem que... imaginem. E ela travou aqui. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Vou parar aqui. Por um motivo. Vamos lá. O desenho está com defeitozinho, mas não sei o que houve e não está voltando o slide. Provavelmente por causa do defeito. Isso acontece. Coisas da tecnologia. Mas vamos lá. Como é que se acessa uma informação? Tá? Na verdade, essa matriz de memória, ela existe para armazenar um bit, tá? Quer dizer, vários bits, mas você só lê e escreve um bit de uma vez. Para fazer isso, se divide o endereço em duas partes, que é o endereço de 20 bits, 31 bits, a gente vai dividir em duas partes. Não precisa ser exatamente iguais, pode ser 10 e 11, 12 e 10, mas aproximadamente iguais para que a matriz fique mais ou menos o mais possível quadrada. Isso faz com que os tempos de acesso sejam menores, você possa ler a informação mais rápido. Quanto mais quadrada for a matriz, melhor. Então, se separa no que a gente chama de endereço de linha, ali do lado de lá, e o endereço de coluna, aqui embaixo. Tá? Por que chama assim? Porque um vai acessar a wordline e o outro vai acessar a bitline. Tá? Ele ficou incompleto esse desenho, mas ele está faltando um transitorzinho aqui, mais alguns aqui, mas faz uma matrizinha bonitinha aqui, no caso era a matriz 3x3. Eu não vou passar porque não vai voltar mais o slide, só... Não sei o que houve aqui, mas, anyway. Então, o endereço de linha, ele endereça as wordlines. 3x7, no caso aqui, mas o que cabe no slide. Na prática, é 4x4, 8x8, 10x10, bem maior, né? 10x10 vai guardar 1 megabit. Tá? Aqui, então, você endereça a wordline e vai ler todas essas informações ao mesmo tempo. E aqui, na saída, tem um multiplexador, o endereço de coluna escolhe qual bit você está lendo. Então, o endereço ordinário lê tudo em paralelo, um multiplexador usa o endereço de coluna para escolher qual bit que vai ser lido ou escrito, tá, eventualmente, mas deve escrever pelo outro lado. Tá, então você divide o endereço em duas partes. Aí surge aqui o negócio, é o row address, endereço de linha em inglês, e o column address. Tá? E a gente vai ver aqueles nominhos que a gente vai, quando configura a BIOS, aqueles nominhos parece que começam a ter sentido. Tá? Aí, ó, veio mais umazinha, mas lá em cima ficou banguela, desculpem. Tá? Então, você escolhe a row line que você quer, a word line que você quer ativar. Se você quiser essa, ele vai jogar toda essa informação aqui ao mesmo tempo. Aí você lê aqui do lado de cá, fornece o dado e reescreve, porque senão vai perder a informação. Reescreve a linha inteira. Tá bom? Quanto mais quadrado, melhor, porque você diminui a distância até o centro da matriz e o tempo que esse bit aqui leva para sair aqui do lado de fora. Tá? O bit tem que ir correndo. Tá? Ele vem lá de dentro da matriz, ativa a wordline, saem todos eles até aqui, e aí são lidos do lado de cá. Então, quanto mais quadradinho, menores as distâncias e mais rápida a memória. Ok? Então, essa memóriazinha, teoricamente, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, se alguém lembrou, 3 por 7, teria 21 bits aqui. E como é que eu faço um byte? Um byte, eu preciso de 8 planos desses, um do lado do outro. Tá? 8 igualzinho a esse. E 1 bit e 3 bits a mais para escolher qual plano que eu vou estar lendo. Não, desculpe. E todos os bits são lidos ao mesmo tempo, já escrito ao mesmo tempo. Falei bobagem. Mais bits a mais. Tá? São 8 desses em paralelo. Cada plano vai corresponder a um bit do byte.
Então, no computador moderno, a memória, a gente acha a memória semicondutora, a memória RAM, né? A memória principal ela é semicondutora, ela é dinâmica, de acesso aleatório, ela é volátil e ela é síncrona. Ela usa um relógio para acessar o negócio, a informação dela. Então, daqui por diante, a gente vai estar estudando essa memória dinâmica. Embora as outras sejam importantes também, no livro texto de referência, tem mais material sobre memória flash, fala mais um pouquinho sobre memória. E também naquele livrinho, não, aquele livrinho não tem, esquece. O artigo que eu deixei lá, ele tem outra coisa, não tem isso não. Mas, essa coisa aqui, além disso, ela é síncrona. Então, a nossa memória principal, a memória RAM, ela é semicondutora, ela é dinâmica, ela é de acesso aleatório, ela é volátil e ela é síncrona. Mas síncrona por quê? Vamos tentar ver por quê. Está aqui, ó, um outro desenho do plano de memória. Você escolhe aqui a palavra que você quer ler, lê todo mundo ao mesmo tempo, e aqui você escolhe qual bit que você quer ler ou escrever. Tá? Essa matriz de célula de memória, né, matriz de memória também, ela é replicada 8 vezes para formar um byte. Então, ela é uma organização que só serve para armazenar um bit. E a divisão do endereço em linha e coluna é para agilizar o acesso a essa informação, de modo que essa matriz seja o mais quadrada possível. Aqui um desenhozinho mostrando como é o acesso a uma matriz de memória. Primeiro coloca o endereço de linha, lê a informação e seleciona depois o endereço de coluna. Uma animaçãozinha que eu achei em algum lugar na internet. Uma gifzinha animada. Tá? Seleciona a linha com o endereço de linha, pega o endereço de coluna, seleciona o bit que eu quero ler e pum, manda ele para fora. Tá? Na verdade, você lê todo mundo ao mesmo tempo e o endereço de coluna serve para escolher da linha, dos bits da linha que foram lidos. Então, repito, esse plano é uma matriz de memória para ler, matriz de célula de memória, feito para ler um bit apenas. Você tem 8 desses em paralelo para fazer a leitura e escrita de um byte. Antigamente, a memória era acessada de uma maneira que a gente chama assíncrona. Tá? Como era feito isso? Você colocava ali o row address, enviava o endereço de linha para a memória, ativa o sinal de RAID, row address trove. E o endereço de coluna, ativa o endereço de CAIS. Nada, esse barra de endereço aqui da memória ele é compartilhado, entre linha, normalmente é compartilhado entre linha e coluna. Então, hora vem o endereço de linha, hora vem o endereço de coluna. Então, a coluna aqui já vai fazendo a leitura, ativou o endereço de coluna, escolhe qual bit que você quer, e o dado sai aqui, os 8 bits em paralelo, depois de um certo tempo. Tem uns outros protocolos aqui, se a leitura é escrita, e tem uns outros protocolos, uns outros sinais, para conversar com o processador. Tipo, o dado está pronto, que RAID, né? O endereço está pronto, o RAID, o processador que manda. Quando o dado estava pronto, a memória avisava o processador, isso aqui é assíncrona, tá? Tem um handshake, tá? Não tem relógio. Então, antigamente, você lia a informação assim. Endereço de linha, endereço de coluna, dado. Endereço de linha, endereço de coluna, dado. Aí, o mundo mudou. Os processadores cresceram, ganharam memória cache lá dentro, que é uma memória estática muito rápida. E eu vou mostrar para vocês depois, daqui a pouquinho, na memória cache, a informação é lida em sequência. Você lê uma linha inteira de informação ou escreve uma linha inteira de informação. Então, essa forma de acesso, byte a byte, tá? Ou 8 bytes, ficou ineficiente. E o pessoal inventou, vou pular esse desenho todo, essa escrita toda, eu vou ir para cá. Inventou a memória síncrona, que é a mesma coisa, basicamente, mas ela tem um reloginho, e aí você colocava o endereço de linha, ativava o RAID. Coloca o endereço de coluna, ativa o CAIS. Mestre, está igualzinho. Está igualzinho, até aqui. Só que na hora de ler, ele fornece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
conjuntos de bytes em rajada. Então, se sua memória RAM tem 64 bits, por exemplo, a cada ciclo você lê 8 bytes. E você vai ler uma rajada de 8 bytes, vai fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8. Você lê 64 bytes de uma vez, por exemplo. Ou 128, dependendo da memória que você está usando. Então, você faz acesso em rajada à memória principal para ler ou para escrever. Tá? Por quê? Porque você não está falando mais com o processador, você está falando com a memória cache, que lê a informação em bloco. Então, esse tipo de memória é conveniente quando você está trabalhando com um processador com memória cache, que é o caso de todos os processadores modernos. Capite? Dúvidas? Perguntas? Pausa para respirar. Tá fácil? Todo mundo entendeu tudo? Ninguém entendeu nada? Como é que tá isso aí? A L1 e L2 são caches do processador. A cache do processador é multinível, normalmente. Então, L1 é cache nível 1, L2 é cache nível 2. Todas as duas estão dentro do processador. Então, antes, eu fazia o acesso burrão, assíncrono. Lia 1 byte ou 8 bytes, né, por cada vez. Tá? E agora, você vai ler em rajada. Okay? Por quê? Porque você está falando com a memória cache, está lendo um bloco de informação. 64 bytes de uma vez, não mais 8. 64, 128. Lê, vai, volta, pá, byte para lá, byte para cá. O processador é um cara muito tarefado. Então, nós estamos aqui conversando e está fazendo trilhões e trilhões. O WE é para dizer se é uma escrita ou se é uma leitura, se não me engano, esse bitzinho, tá? Write enable. Esse DQM não me pergunta para que serve DQM, eu não sei. É um data, qualquer coisa aí, QE. E olha aqui, ele transfere a informação, mas aí, mestre, não precisa de sinal, não. O processador já sabe que quando ele vai ler 8 bytes uma vez, 8 rajadas, né? Em sequência. Então, a cada subida do clock, ele vai pegar a informação automaticamente, ou escrever a informação automaticamente. Tá? Então, na memória síncrona, a coisa é combinada a priori. Onde é combinado? Lá na BIOS. Aqui são o barramento. Esse aqui é um fio só, é o ROAD strobe. Esse aqui é um fio só. Esse aqui é um barramento de endereço, que pode ter, normalmente vai ter N bits sobre 2, onde N é o tamanho de bits, onde 2 elevado a N é o tamanho da memória. Esse bar 0 aqui, eu não sei o que é. O write enable é um fio só. E aqui é um barramento de dados, que normalmente, nas memórias síncronas, tem 64 bits. Então, você está lendo 8 bytes de uma vez só aqui. Tá? 64 por 8 é 8, 8 vezes 8, 64, Ok? Aí eu pergunto para vocês, como eu posso melhorar isso daqui? Fazer mais eficiente? Pô, mestre, tá bom, vamos para a praia. Só que engenheiro não vai para a praia, né? Esse é o problema. O engenheiro não tem vida social. Então, o cara vai para casa no final de semana e fica pensando, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso melhorar isso? Tá? E aí, uma coisa óbvia que você pode ver aqui é o seguinte, eu só estou transferindo informação no ciclo de subida. Por que não usar o ciclo de descida também? Tá? A transição de subida e a transição de descida do meu relógio. Tá? E aí, surgiram... Não, querido, não quero falar disso aqui. Surgiram... essa aqui chama SDRAM, Single Data Rate Random Access Memory. Tá? Single Data Rate Random Access Memory. Surgiu a DDR, Double Data Rate, que ela faz o seguinte, cadê ela aqui? DDR1, aqui no meio. Ela vai transmitir na subida e na descida. A frequência do barramento externo é a mesma frequência do array de memória, do array de célula de memória, tá? E é a mesma aqui do buffer de I/O. Só que na memória SDRAM, aquela que a gente viu,
a frequência é a mesma, mas aqui transfere duas vezes. Como é que transfere duas vezes aqui? Aqui só transfere uma. E essa frequência é igual a essa frequência aqui. Qual foi a mágica? A mágica está aqui. Eu tenho um buffer que armazena a informação que eu leio do array de memória. Não, num semiciclo, eu leio desse array de cima. No outro, no array de baixo. Então, vamos lá. É que não estou na sala de aula, às vezes eu desenho quadro, essa coisa toda. Vamos lá. Tentar explicar para vocês. Presta atenção. Eu estava usando SDRAM. Então, eu vou fazer aqui. Leio. Não quero fazer isso. Ele está cismando aqui. Eu leio a informação aqui na transição de subida. Passo para o buffer na transição de subida e jogo para fora na transição de subida. Tá? Então, ela vai ser lida de uma vez só. Tá? Num único ciclo. Essa aqui trabalha 100 MHz, 100 MHz, 100 MHz. Na DDR1, eu estou usando a transição de subida, a transição de descida, a transição de subida, a transição de descida. Como eu faço isso? A mágica está aqui. Eu leio, eu duplico esse banco de memória. E aí, ora eu leio de um banco, ora eu leio do outro banco. Eu levo esse banco, vamos supor, eu vou ler nessa transição daqui. Aí o dado só vai estar pronto nessa outra transição, nessa outra transição. Mas tem um outro banco aqui que não está transparente, eu vou ler nessa transição de subida e nessa transição de subida. Então, cada banco é lido com um intervalo, aqui no caso, 10 nanosegundos. Mas, como eu estou lendo os dois alternadamente, eu posso fornecer o dado aqui, na transição de subida, na transição de subida, com o dobro de desempenho da memória SDRAM. Então, essa memória chama SDRAM, Single Data Rate RAM, e essa aqui chama SDS, Single Data Rate Synchronous DRAM. Né? Essa aqui é um Double Data Rate Synchronous DRAM. Essa aqui é uma Double Data Rate porque ela transfere tanto a transição de subida como de descida. Então, ela tem um dobro da velocidade. E aí inventaram a DDR2. O que ela faz? Ela tem 4 bancos aqui dentro. O barramento externo trabalha no dobro da frequência do barramento interno. Embora a tecnologia com que elas foram construídas, em termos de array de memória, seja a mesma, essa aqui tem uma taxa X, essa 2x e essa aqui 4x de transferência. Então, essa aqui é 2 vezes maior. Qual o pênalti? Qual a penalidade? A latência inicial aqui é menor, aqui é maior e aqui é muito maior, em termos de ciclos de relógio. Tá? Leva mais tempo para o primeiro dado ficar pronto. Esse primeiro dado aqui, na memória SDRAM, ele fica pronto aqui no dado 5. Na DDR, vai ficar aqui no 7. Na DDR2, lá no 9. Então, a latência inicial é maior porque o relógio ele é mais rápido e os acessos são mais rápidos. Fala, eu perdi a pergunta. Só estou aqui no... deixa eu ver se eu acho aqui. Alguém... Gera um custo para explicar esse banco de memória? Gera um custo. Tem sempre algum... O custo é uma maior latência inicial, basicamente. Ok. Isso, DDR3, mais banco, mais velocidade de barramento de saída, DDR4, mais banco, mais velocidade de saída. Embora elas transfiram apenas na transição de subida e descida, não dá para transmitir no meio do relógio. Como é síncrono, preciso do relógio para cadenciar. Então, todas essas DDR2, 1, 2, 3, 4, transferem na transição de subida e na transição de descida. A única que transfere só na transição de subida, ou só numa delas, é o SDRAM. Ok? Tem DDR5, tem já para memória de vídeo, né? Bom, aí como é que eu vou fazer? Qual é importante é isso? Bom, se você vai montar o seu desktop em casa, isso é muito importante. Por quê? A SDRAM não existe mais no mercado, tá? E a DDR também não, mas elas têm aqui o chanfrinho diferente. Olha que interessante, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chips. Cada chip desse tem um byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, lê 64 bits e escreve 64 bits uma vez cada pente desse. Ok? Então,
a gente não dá para confundir e não dá para comprar uma memória diferente, porque ela não vai encaixar. Mas não é só isso, né? Eletricamente ela não é compatível. Mas olhando aqui até DDR3, como é que foi feita essa história? No livro em texto, que eu botei lá no texto de referente, explica a diferença da DDR SDR, DDR, DDR2, DDR3, bonitinho para vocês. Diferença de relógios, bancos, essa coisa toda. Eu dei uma boa revisada antes de botar o material lá. Não deixem de ler. Mas aqui é uma tabelinha mostrando qual a diferença. A diferença é o desempenho. Isso aqui é a taxa teórica máxima, porque isso aqui é feito em cima do clock e não é bem assim, né? É menor que isso sempre, mas mostra a evolução dessas memórias. Ok? E o relógio real do clock em cada uma dessas implementações. Olha aqui que a DDR400 e a DDR2400 tem o mesmo relógio, ó, e a mesma taxa de transferência. Eu pergunto, qual é a mais rápida? DDR400 ou DDR2400? Olha aqui, quase tudo igual. Mas qual é a mais rápida entre as duas? Alguém sabe dizer? A DDR2400 ou a DDR400? Enquanto eu descanso aqui as costas. Quem sabe dizer qual é a mais rápida? DDR400 ou DDR2400? Arthur, DDR2400. Alguém mais arrisca? Dou-lhe uma. A mais rápida, Fernando Francisco, sabe disso? É DDR400, porque ela tem uma latência inicial menor. A DDR2, na mesma frequência, ela vai ter uma latência inicial maior e ela vai ser mais lenta. Qual a diferença? A DDR400 só chega até aqui. A DDR2 vai até 800. Essa é a diferença. Tá? Mas, dada duas tecnologias diferentes, na mesma frequência de relógio, a mais antiga é mais rápida, porque tem a latência inicial menor. Leva menos ciclos para colocar a informação para fora. Tá bom? Está na lista de exercício dessa. Mais diferença de DDR simples, A2 e A3, é o chanfro. E, além disso, do chanfro, são as características elétricas. As tensões são diferentes. E a latência, está vendo aqui? Ó, quanto maior a DDR, maior a latência inicial. Em termos de ciclo de relógio, notem que o ciclo o clock da DDR3 é maior que da DDR2, que é maior da DDR. Então, esse impacto aqui vale apenas para memórias de mesma frequência. Tá, se eu tenho uma DDR3 com latência de 7, mas ela é o dobro da frequência da DDR2, faz a menor diferença. Você pode programar outras latências iniciais diferentes, dependendo do teu processador, da tua placa-mãe, etc. E isso, mais ou menos, já dá para você começar a entender o que aqueles setups malucos da BIOS fazem. Eles estão ajustando a velocidade de acesso. Tá? Não adianta você tentar 0,001, quase nada de diferença, bilhões de vezes por segundo. Então, faz uma bruta diferença. Entendeu? No final. Diferença nenhuma para cada acesso. Você vai juntando isso no final e fica mais rápido. O pessoal faz overclocking, né? Por causa disso, né? E tem que fazer overclocking no processador e na memória também, para ganhar o máximo de velocidade. Ok? Então, a ideia da aula hoje foi mostrar essas tecnologias. Não está acabando, não, está acabando. De memória, rapidamente. E a memória é onde está o programa, onde estão os dados. Então, a mamãe sempre me disse, meu filho, quando você tiver dinheiro para comprar um computador, se você não tiver dinheiro para comprar tudo do melhor, e tiver um dinheirinho sobrando, compra a memória. Tá? Porque memória nunca é demais. Tá? Entre 8 e 16 GB, 16 GB, assim, tem pestanejar 1,5 ou 1,7, você pode ir bem com 5 se você tiver 16 GB de memória, mas você pode ir mal com 7 se você tiver 4 GB, você vai estar muito mal. Tá? Então, tá na dúvida? Compra mais memória. Não compra processador mais rápido, não compra um HD mais rápido, compra memória. Tá? Memória faz diferença.
E aqui a comparação entre a DDR400 e a DDR2400 da mesma frequência, dizendo que a DDR400 é mais rápida, porque a latência de inicial é menor. Mesma coisa entre a DDR2800 e a DDR3800. A DDR2800 é mais rápida porque a latência inicial é menor, devido àqueles bancos todos que estão lá dentro, e a leitura é feita em sequência naqueles bancos, mas ainda assim leva um tempo inicial maior para fazer a primeira leitura. Não sei se foi muito claro isso a respeito, mas tentei. E a memória ela é simplesmente impactada por vários raios, gamas, betas, zetas, tetas, raios de todos os tipos incidem sobre a sua memória. E, como ela é só um capacitorzinho muito pequenino, se a partícula beta bate lá nele, pum, muda ele de 1 para 0, de 0 para 1, e é um problema. Nas aplicações de confiabilidade é um problema. E por isso você usa memória com código de correção de erro. Tá? Então, para compensar isso, o que ela faz? Ela pode detectar um erro, então você faz uma bit de paridade simples, né? E detecta um bit, mas a maior parte das memórias modernas, ela tem um bit, ela tem logo um chip a mais para fazer detecção e correção de erro, que é melhor. Tá? Então, a paridade ela serve para detectar se tem algum bit errado, mas não sabe qual é o bit e não corrige. Mas o código de Hamming serve para... Não é mais barato revestir a memória de chumbo. Ainda mais de chumbo, meu Deus. A gente pode até blindar o computador, mas essas partículas elas atravessam até o metal. Por isso que a gente não blinda. Não são raios-x, são partículas que o Sol disparou lá atrás na explosão solar, elas vêm vindo pelo espaço e vão passando por tudo, inclusive por você. Mas colidem com a memóriazinha lá e aí troca o bit. Bom, então, se 2 ou mais bits mudarem de valor, bit paridade não tem sentido. O código de Hamming ele é feito com 7 bits para cada 64 bits armazenados. E aí, se você colocar um bit adicional de paridade, você consegue detectar e corrigir erros simples e detectar erros duplos. Tá? Então, na prática, tem um número seguinte: quantos bits eu preciso para código de correção de erro com paridade para 64 bits? M log na base 2 de N mais 2. Log na base 2 de 64 é 6, mais 2 é 8. Então, curiosamente, para cada 8 bytes que estão armazenados na memória, eu posso colocar um byte adicional e conseguir detectar erros duplos e corrigir erros simples nos outros 8 bytes. Então, quando você está com um servidor e está trabalhando em versão crítica, use memória com código de correção de erro. Como é que eu sei se tem código de correção de erro ou não? Aqui não vão ter 8 chips, vão ter 9, vai ter mais um chip aqui. Não tem um novo chip? Cara, o vendedor está te roubando. Tá? Tem que ter 9 chips aqui. Com 8, não tem correção de erro. Com 9, tem código de correção de erro aqui armazenado no 8º bit, são 8 bits aqui para fazer isso. Ok. Então, hoje é uma aula light. Foi uma aula de revisão de conceitos de memória. A classificação dela, os tipos, e o impacto é imenso na sua aplicação. Se você não conhece o que você está usando lá dentro, então, se você vai comprar um processador, compra com bastante memória cache, que ela é muito mais rápida do que a memória dinâmica. Então, você já sabe o valor de ter uma memória cache grande. E vai saber mais ainda nas próximas aulas, que nós vamos estudar a memória cache em detalhes. Se você tem memória RAM, 4 GB, bota 8. 8, bota 16. Quanto mais memória RAM, melhor. A sua máquina vai rodar muito mais rápido, porque o acesso à memória RAM é muito mais rápido que ao disco, seja ele de estado sólido ou disco magnético.
Outra coisa, se você está trabalhando em missão crítica, usa a correção de erro. Olha, 32 nunca esteve nos meus sonhos ter mais de 32 GB de memória, mas eu tenho servidores, eu já trabalhei, com mais de 32 GB de memória, mas são para aplicações muito pesadas, tá? Servidores de banco de dados, aplicações que você vai fazer web server para atender um montão de gente e várias outras aplicações mais pesadas. Para o uso pessoal, hoje em dia, eu diria que 16 GB você está bem na fita. Mas, se você for rodar aplicações... o Chrome é um comedor de memória RAM, coisa absurda. Então, eu não uso Chrome, eu uso Firefox, sorry about that. Então, a gente tem que tomar cuidado em dimensionar realmente de acordo com que passa de um certo limite, né? Mas você está lá especificando sua máquina. 4 ou 8 GB? 8. 8 ou 16? 16, assim por diante. Piscou a luz aqui. Espero que a nossa internet não tenha caído. Bom, é isso. Tá bom? O textinho, o livro-texto está muito bom. Estão ainda me ouvindo aí? Sim ou não? Ok. A luz piscou aqui temerosamente 2 vezes. Eu vou liberar o questionário da memória para vocês. Já está lá a parte de hierarquia também disponível, que a gente vai começar a ver na quinta-feira, só começar a ver. É isso, toda semana aqui tem atividade diferente. Código de presença, muito bem lembrado. Eu não sei onde está o código de presença, porque estou perdido. É até meio-dia, tá? Não se preocupem que dá tempo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só parar de... Não preciso parar nada. Hoje é dia 22 de maio. Aqui. Ai, ai. Pronto. O código é simples. E X10. E aí a gente vai estar vendo a hierarquia de memória, e aí não percam, né, nossa aula de quinta-feira, que é muito importante, muito interessante, com vários conceitos sobre hierarquia de memória, que tem um grande impacto no desempenho do seu programa, da sua aplicação. Quanto mais você conhece o hardware que você está usando, melhor você especifica as aplicações que você está rodando no seu computador. Não é supérfluo conhecer o seu hardware. Tá bom? Então vamos nós com 34, 35 pessoas. Tá bom, uma boa audiência. Espero que a aula tenha sido proveitosa para todos. Estou procurando fazê-las mais enxutas, mais compactas. Hoje levou 1 hora e um pouquinho. Estou tentando balizar em torno disso. Vou tentar novamente na quinta-feira balizar em torno disso de 1 hora, senão fica muito cansativo para vocês e para mim.